Eu juro que não fui eu quem começou. Digo isso agora, como quem tenta encontrar uma brecha no tempo para enfiar a mão e desfazer um nó antigo. Se eu soubesse a hora exata em que as coisas deixaram de ser o que eram, talvez eu pudesse apontar para um instante e dizer: foi aqui. Foi nessa fresta de silêncio que tudo se abriu. Mas não foi assim. Foi um fio que foi puxado com delicadeza, com meses de luto e de rotina, até que a linha ficou tensa e eu notei que algo do outro lado também me puxava. Se você está ouvindo isso, de onde quer que esteja, do sofá, da cama, de um quarto escuro ou de um ônibus a caminho de casa, me diz de onde me escuta. Escreve aí. Eu falo baixo porque é a única forma que tenho conseguido falar. E, se em algum momento você sentir o mesmo frio que eu senti, curte e compartilha, não para o algoritmo, mas para que eu saiba que não estou completamente sozinho dentro do que vou contar. Meu nome não importa tanto quanto a falta que eu carrego. Sou um homem comum, desses que falam devagar para não acordar culpas antigas. Trabalho com planilhas, horários, um café às 10 e outro às 4, e tenho um cemitério que eu visito como quem visita um hábito. O meu filho está lá. Não vou dizer o nome dele. A palavra que sobra na boca quando o nome é dito com pressa. Ele tinha 5 anos e meio. Faz alguns anos que a terra o guarda, e eu aprendi a andar por entre aquelas alamedas como quem retorna a um lugar de oração sem fé declarada. Há bancos de cimento que aquecem no sol da tarde, um cipreste que sempre amaldiçoa o vento com um sussurro áspero, e um campo onde as lápides pequenas parecem brinquedos enfileirados. Eu vou até lá 2 vezes por semana, às vezes 3, se alguma lembrança atravessa a manhã como uma pedra. Chego, encosto a mão na borda de granito, coloco as flores que consigo comprar no caminho, crisântemos quando encontro, ou os lírios quando sobram moedas, e me sento. Os coveiros passam ao fundo, empurrando carrinhos de mão, e a pá entra na terra com um som que parece mastigação. Tem pássaros que não sei nomear, uma cidade que respira longe, e um vento que faz o mastro da bandeira bater de vez em quando com um barulho de injúria. Eu falo baixo, como se falar alto pudesse despertar alguma coisa que não quero mexer. Conto a ele como foi a semana. Teu time perdeu, teu cachorro ainda tenta dormir no tapete da sala, como se fosse o lugar onde você deitava com ele. Essas coisas. Eu aprendi a manter a voz perto da minha própria boca, como se ela não pudesse se afastar muito sem se partir. Nunca houve nada de extraordinário nessa rotina. O extraordinário, quando aparece, costuma ficar escondido nas dobras do cotidiano. O cemitério tem o seu jeito de ser prático. O jardim é aparado. As flores de plástico sobrevivem à chuva. As fotografias em porcelana, às vezes, têm olhos que parecem nos seguir. Mas é truque da luz. Eu conheço um segurança que sempre me cumprimenta com a cabeça, como se o nosso acordo mútuo fosse respeitar as distâncias da dor do outro. Eu falo, e no começo o que respondia era o barulho do vento atravessando as folhas. Eu me acostumei a essa equivalência. Eu digo, a tarde responde com o que pode. Uma vez, uma senhora no banco ao lado deixou cair uma maçã. Ela rolou até perto da minha bota. Eu peguei e devolvi. Ela disse, obrigada, meu filho, e eu engoli a palavra. Não era por mal, só doeu num lugar que não costumo cutucar. Eu sei que isso aqui que eu estou narrando parece lento, mas é assim que era. A lentidão era a forma do cemitério me receber, e eu me dobrava ao ritmo dele. Na maior parte do tempo, eu conseguia ser um homem que retornava ao mesmo lugar, como quem verifica que ainda há um chão sob os pés. Eu varria com os dedos a terra, tirava raminhos, deixava um carrinho pequeno que ele tinha gostado uma única vez, um carrinho de fricção de rodas gastas. Coloquei ali, e toda semana eu o ajeitava, como se o carrinho também precisasse se recompor diante do tempo. Você que me escuta, talvez ache estranho que alguém se apegue a gestos tão miúdos. Mas é isso que mantém a cabeça respirando. Os pequenos arranjos que a mão faz quando a alma não sabe fazer nada.
O primeiro sinal foi minúsculo, tão simples que eu quase o guardei como vento. Numa tarde em que o céu tinha aquele cinza de segunda-feira que traz calos no pensamento, eu falei: filho, hoje eu sonhei com você correndo no corredor, batendo o carrinho na porta. Eu deixei a frase cair, como sempre, e foi nessa queda que eu escutei, vindo muito baixo do lado da lápide, um som que poderia ter sido uma sílaba cortada. Na hora, juro, pensei na bandeira, pensei na brisa, pensei num pardal que rasga com o peito o ar. Eu disse não com a cabeça e continuei, mas quando fui embora, 2 alamedas depois, percebi que tinha prendido a respiração sem notar. Não falei nada para ninguém. Tive medo de ser cruel comigo mesmo se abrisse a boca sem provas. Na semana seguinte, o tempo estava mais claro. O sol tomava o granito e o desenho do nome do meu filho parecia mais raso do que eu lembrava. Eu limpei a placa com a ponta da camisa, aquele gesto antigo de deixar os dedos ocupados para o coração não se bandear. Eu disse: hoje a gente passou na frente da tua escola. Estava fechada, obra no telhado. Eu quase buzinei. Foi então que, de novo, pensei ter ouvido algo como um pá. Eu disse pássaro, para mim mesmo, rápido, mas não havia pássaros no cipreste naquele momento. O vento tinha parado, e o som, o que quer que fosse, tinha uma textura que não era ar, era curva. Mesmo sendo ridículo dizer isso, parecia que a sílaba vinha de um lugar curvo, como se a terra tivesse boca. Eu deixei passar. Um homem não deveria pendurar o juízo num som que pode ter saído de uma folha. Mas, na outra visita, houve também o que me pareceu uma risada corta, abafada, do tamanho de um soluço. Eu fiquei sem mexer por um tempo. Você pode achar que eu fantasiava, que a minha cabeça, com fome de presença, começou a produzir migalhas de som para eu seguir. E eu confesso também pensei isso. Uma pessoa de luto aprende a duvidar de si antes de duvidar do mundo. Eu preferia a hipótese mais segura, a mais triste. Eu estava ficando delicadamente louco. E, no entanto, o corpo não estava de acordo. Minha nuca arrepiava como se o couro cabeludo soubesse algo que o raciocínio recusava. Se você chegou até aqui nessa escuta, se tem alguma coisa te ajudando a respirar, clica em curtir. Eu não estou pedindo por vaidade, é só para eu me sentir acompanhado nesta insistência. Foi numa tarde de chuva que a minha voz resolveu testar o limite. O guarda-chuva mal fazia o seu trabalho. O barulho das gotas no plástico era um tambor de paciência. Eu pisei devagar para não salpicar a terra, e quando cheguei, a água escorria pela lápide em filetes que desenhavam caminhos. Eu segurei o cabo do guarda-chuva com força e disse em voz mais alta do que o habitual, mas ainda assim baixa demais para qualquer pessoa ouvir: Oi, filho, o papai chegou. Essas 3 palavras me pareciam sempre um ritual de abrir uma porta imaginária. Naquele dia, no entanto, a porta não era imaginária, porque vieram claros, sem derrapagem de vento, vindos exatamente da terra em frente a mim. Oi, pai. Eu não estava preparado para a simplicidade. Se fosse um grito, eu teria duvidado do mundo. Se fosse um arranhar, eu teria culpado uma raiz. Mas foi apenas isso. Uma voz infantil, como a dele, com aquela tonalidade de dente de leite, quase cantada, silenciosa e ainda assim tão evidente que o meu corpo inteiro se encolheu numa peça só. O silêncio depois foi absoluto. Eu percebi algo que jamais tinha percebido. O cemitério tinha uma forma de ruído constante, um pano de fundo que acompanha a gente e que só se nota quando desaparece. Naquele momento, esse pano de fundo sumiu. O barulho das pás ao longe parou. O tambor da chuva no plástico ficou distante, como se estivesse chovendo em outra cidade. O vento, que sempre provocava os galhos, adormeceu. Eu fiquei ali, com a mão ainda no cabo do guarda-chuva, imóvel, como se os tendões tivessem virado linhas de pesca enroscadas em alguma coisa debaixo da terra. Eu queria falar, mas a voz travou. E, ao mesmo tempo, eu não queria quebrar a lâmina do que estava entre nós.
É estranho pensar assim, mas a verdade é que quando o impossível se apresenta com educação, a gente tem medo de ofendê-lo. O resto daquela tarde me aconteceu como se eu estivesse andando dentro de um vidro. Eu lembro de dar 2 passos para trás, como se eu precisasse olhar o túmulo de longe para acreditar que a voz não tinha saído das minhas costelas. Eu lembro do guarda do portão me olhar com uma sobrancelha levantada e eu balançar a cabeça, como quem promete que está tudo bem. À noite, eu não falei nada para ninguém. Eu moro sozinho desde a separação. A casa tem corredores curtos e um abajur na sala que já devia ter sido trocado. Eu cozinhei, lavei a louça devagar, sentei no sofá sem ligar a TV. E lá pelas 2 da manhã, eu me dei conta de que tinha um pouco de terra debaixo das unhas, um barro fino que resiste à água. Eu fui ao banheiro, lavei as mãos com uma escova velha e pensei, se eu falar alto agora, ele responde. Não falei. Dormi como quem se esconde. A partir dali, cada visita começou a trazer um tipo de alteração, como se o lugar estivesse testando uma forma de ajuste. Eu chegava com flores, e em poucos dias elas murchavam de um jeito que não era normal para a época, nem para a temperatura. Parecia que a umidade daquele pedaço de terra era outra. Os brinquedos que eu deixava, um carrinho azul, uma bola de borracha pequena, um bonequinho de plástico, amanheciam deslocados. Não era o vento. Havia deslocamentos que só uma mão humana faria. E mesmo assim, não havia pegadas miúdas, nem sinais de alguém que passasse ali à noite. O nome dele na placa parecia ganhar nitidez. As letras se tornavam mais fundas, como se um cinzel invisível tivesse retornado para o acabamento, mesmo que o granito fosse cerrado e reticente. Eu fugi de pedir explicações. Eu só anotava na cabeça e me mantinha sentado. Há detalhes tolos que a gente coleciona quando tem medo. Eu passei a reparar de que lado o caminhão da manutenção estacionava, o ritmo com que a bandeira subia, a mudança de cheiro na terra depois de uma semana de pouca chuva. Eu tentava me escorar nessas descrições para não ter que encarar a grande, a sensação de que o cemitério me escutava, não o meu filho, o lugar. Como se as alamedas, as águas, os bancos, as raízes dos ciprestes, tudo o que lá se deita e o que lá trabalha, como se todos compartilhassem uma atenção morna, uma audição ampla voltada para mim. E eu, que sempre fui um homem de poucas certezas, comecei a perceber que a minha respiração mudava na entrada, como quem entra numa igreja onde o teto é baixo. Se você está me ouvindo aí, não precisa dizer nada. Mas se te deu um arrepio leve, compartilha com alguém que entenda esse tipo de silêncio. É só um jeito de abrir janelas. Numa das visitas, eu levei um caderno. Eu disse para mim mesmo que era para anotar datas, cores de flores, anomalias do clima. Que coisa ridícula, eu sei. Eu escrevi, terça, lírios. Murcharam em 2 dias. Escrevi, sexta, carrinho virado para leste. Escrevi, domingo, letra do nome mais escura. E quando fui embora, percebi uma marca de impressão no papel, como se alguém tivesse pressionado de leve com um dedo e a umidade tivesse deixado um círculo claro. Esse alguém era a água, provavelmente, mas naquele dia a minha cabeça escolheu a versão mais inofensiva de assombro. Eu guardei o caderno, mas desde então passei a falar com a terra com um respeito diferente, como se ela pudesse retrucar. Se for você, tudo bem, eu sussurrava. Se não for, está tudo bem também. Eu acreditava que dizer isso me livrava de um compromisso que eu não saberia honrar. O que me puxou de volta na madrugada foi uma culpa sem nome. Eu acordei às 3h20. Eu olhei o relógio, sempre lembro desses números como se fossem uma senha. E havia um silêncio no apartamento que não era do apartamento. Era como se o quarto estivesse esperando por uma coisa que não chegava. Eu levantei, tomei um copo d'água, sentei na beira da cama e fiquei olhando para a porta do corredor. Um homem tem direito a esse tipo de olhar vazio quando a cabeça aprende que as horas da madrugada são largas demais.
Eu não sei quanto tempo se passou assim. O corpo levanta sozinho nessas horas. Eu vesti o casaco, peguei a chave, esqueci o guarda-chuva, desci as escadas e dirigi sem música. As ruas parecem mais compridas quando a gente vai para um lugar onde o tempo não usa relógio. Eu não sabia por que estava indo, mas também não precisava saber. O portão do cemitério estava entreaberto, como se a noite também tivesse um horário para visitas. O vigia não estava. Eu empurrei com cuidado, porque o som de ferro tem maneiras de acusar visitantes. A névoa tinha inventado uma espessura de sonho do lado de dentro. Os lampiões baixos faziam círculos de luz de 2 metros e o resto era cinza sem borda. Eu caminhei devagar, guiado por uma familiaridade que não tinha aprendido de dia. E me surpreendi ao ver como os caminhos que eu conhecia ficaram mais certos de madrugada. Eu acho que o luto faz mapas nas solas dos pés. Quando cheguei perto, a névoa parecia levantar um pouco, como se tivesse vergonha de ser cortina. Eu me ajoelhei sem pressa, como quem se ajoelha diante do que é costume. Minha calça bebeu a umidade da grama sem reclamar. Eu não sabia por onde começar, e então eu disse o nome dele, baixo, tão baixo que se qualquer outro ouvido estivesse ali, chamaria de pensamento. Pai. Não veio do chão, não veio da frente, veio de trás, a 2 dedos do meu ouvido. Não foi grito, não foi sussurro. Foi a voz dele, com aquela respiração que ele tinha quando falava no meu pescoço, uma respiração que começa com H e termina com a letra que a gente não escreve. Eu virei o corpo inteiro, não só a cabeça, porque me pareceu que o pescoço não seria digno do gesto. Não havia ninguém. Havia névoa e havia a impressão de passos pequenos, que poderiam ser de uma criança correndo no corredor da nossa casa, mas estavam ali, naquele corredor de túmulos. Não havia marcas no chão, eu só ouvia o som. Eu fiquei parado, como se alguém tivesse desenhado meu contorno com giz e dito, não saia. O meu coração não acelerou como nos filmes. Ele ficou grande e, de alguma forma, macio, um músculo que entendeu que naquela hora ele não precisava bombear nada para lugar nenhum. Eu queria dizer, meu filho. Eu queria dizer, me desculpa por todas as vezes que eu cheguei atrasado para o banho. Eu queria dizer, eu te ouvi, mas eu não disse. A garganta faz umas barricadas quando precisa. Eu respirei pelo nariz, como a gente respira quando quer cheirar a roupa do armário de uma pessoa que não volta. Havia uma presença ao meu lado que não me empurrava nem me atraía. Era simplesmente isso, estar com. Eu ouvi a minha própria saliva percorrer o caminho até a língua e isso me pareceu muito desrespeitoso, como um ruído indevido num templo. Eu fechei os olhos sem querer. E a voz veio de novo, dessa vez um pouco mais distante, como se tivesse tomado coragem de ficar de pé. Pai, eu não sei quanto tempo fiquei ali. Pode ter sido 1 minuto ou 1 hora. O tempo, quando perde o chão, vira água parada. Eu abri os olhos e o cenário era o mesmo, mas diferente. O carrinho de fricção que eu costumava ajeitar estava um pouco mais para a direita, com as rodas dianteiras apoiadas num pedregulho, como se alguém tivesse ensaiado uma rampa. As letras do nome tinham uma borda de sombra que eu não lembro de ter visto antes, e no vaso, as pétalas mortas tinham a delicadeza de uma mão que não quer acordar um bebê. Eu levantei devagar, porque levantar também é gesto que se aprende. Eu não queria pisar em nada que não fosse chão. Eu devia ter dito mais coisas. Eu devia ter dito que levo contigo o peso da minha alegria antiga, que o meu riso não desapareceu, só ficou lento. Eu devia. Mas o que fiz foi dar 2 passos para trás, como sempre, e depois 2 para frente, e depois parar. Eu estava visitando, mas era a primeira vez que eu me senti visitado. Não corri, não gritei, não pedi ajuda. Eu só fiquei. É difícil explicar a alguém que acredita que o medo dá ordens claras. O meu medo não dizia, fuja. O meu medo dizia, não toque.
como se houvesse uma película fina, uma membrana delicada entre duas águas, e o meu dedo pudesse estourar o que mantinha as duas quietas. Meu corpo queria dizer, fica, mas as minhas pernas, por lealdade ao que se faz depois de uma visita, me levaram até o portão como se eu estivesse ausente do gesto. O vigia agora estava na guarita, cochilando com a cabeça de lado. Eu quis acordá-lo para falar, você ouviu? Não para ter testemunha, mas para eu poder emprestar o ouvido dele. Não acordei. Abri o portão com cuidado e de novo fechei. E o barulho dessa vez soou mais alto do que o necessário. Nos dias que seguiram, eu tentei racionalizar. O cérebro é uma máquina que não suporta ficar com o prato vazio. Eu pesquisaria sobre acústicas estranhas de campos abertos se eu fosse o tipo de homem que pesquisa. Eu poderia atribuir a eco a algum encanamento subterrâneo, o que não há. Mas eu não fiz nada disso. Eu me apaguei um pouco, como uma luz que fica baixa quando alguém ajusta o dimmer. Não voltei ao cemitério. A casa, no entanto, começou a inventar pequenas geografias novas. O corredor tinha um som diferente de madrugada, como se alguém pisasse com meias. Eu acordava com a impressão de que o abajur da sala tinha sido apagado por uma mão pequena. E toda vez que eu passava pela porta do quarto dele, que não existe mais como quarto dele, porque eu o tornei um depósito de caixas para não doer, eu fazia um movimento natural de encostar a ponta dos dedos no batente, como quem pede licença. Não teve portentos, não teve coisas voando. Só teve essa delicadeza agressiva de conviver com uma presença que não quer assustar. Eu não queria contar para ninguém. Quando a gente fala alto, as coisas se acrescentam e eu não queria acrescentar nada. Ainda assim, eu pedi, dentro da minha cabeça, uma espécie de confirmação que não fosse a audácia. E ela veio de modo cotidiano, como tudo o que é importante. Numa madrugada qualquer, às 4 e pouco, um horário feio que nunca aprendi a gostar, eu acordei com sede. Fui até a cozinha e, no corredor, ouvi, pai. Não foi no meu ouvido, não foi longe. Veio do corredor, da altura do interruptor. Veio sem vento, sem névoa, sem cemitério. Veio como vem uma lembrança tão nítida que quase dá para tocá-la. Eu não liguei a luz. Eu fiquei ali, com o copo d'água na mão, e pensei que talvez a tarefa não fosse entender, mas aguentar. E num gesto que só quem já se despediu 1000 vezes entende, eu respondi. Eu disse oi. Não, meu filho. Não o nome dele. Só oi. Como se eu estivesse atendendo a um chamado que me pediram para não complicar. Eu não voltei ao cemitério depois daquela madrugada. Não por medo de ouvir de novo, mas por medo de estragar o que foi possível. Eu tenho medo de gente que insiste demais com o invisível. Eu tenho medo do que merece ficar ao nível do chão. Eu continuo trabalhando, pegando o café às 10, mandando mensagens que começam com bom dia e terminam com abraço. Eu passo na frente do cemitério às vezes, de carro, e a minha mão direita faz um gesto curto de quem ajeita o volante e de leve acena para dentro. No apartamento, eu deixei o carrinho de fricção em cima da mesa por um tempo. Depois guardei, porque a poeira é uma falta que eu não tolero, e eu estabeleci com a casa uma rotina de escuta. Às vezes eu acordo de madrugada e fico deitado, ouvindo o corredor como quem ouve uma música que não quer interromper. Se você me ouviu até aqui, me diz de onde me escuta. Eu não quero saber por curiosidade, mas por arranjo. De algum modo, compartilhar essa escuta me ajuda a equilibrar o que o silêncio tem me pedido. Curte se, em algum momento, você reconheceu um dos gestos que eu reconheço. Compartilha com quem fala baixo na sua casa. Eu não quero eco, eu quero companhia. Não houve revelação, nem perdão escrito em nuvem. Eu continuo sendo um homem comum, que fala devagar para não quebrar as coisas. Eu não preparo armadilhas para a voz que, de vez em quando, vem do corredor. Eu não a chamo e também não fujo.
Eu apenas me deito, abro um espaço no peito e deixo que ela faça o seu caminho até a beira da cama, onde às vezes encosta como se procurasse onde apoiar a mão. E eu respondo, às vezes apenas respirando um pouco mais longo, às vezes com um oi que traz dentro dele todas as sílabas que eu não digo. Eu tenho aprendido, a duras penas, que a presença não exige provas, exige disponibilidade. Eu queria terminar com uma certeza, mas a única coisa que eu tenho é essa forma nova de acordar. Não é o relógio, não é a sede, é uma percepção de que o ar da casa mudou de posição, como se alguém tivesse aberto a porta do quarto e me olhasse. Eu fico sem abrir os olhos por alguns minutos, como quem dá tempo para o que está chegando. E quase sempre eu escuto. É uma palavra só, e ela existe no mundo de um jeito que ainda me parece impossível e cotidiano ao mesmo tempo. É um chamado pequeno, como se alguém pronunciasse meu lugar no mundo. E eu respondo, com a simplicidade que aprendi no cemitério. Tô aqui. Eu não sei o que ele quer. Talvez ele só queira que eu continue respondendo.